Estamos de volta com Programação Nacional e nós estamos falando sobre empreendedorismo. Bom, quero fazer uma pergunta aqui rápida. O que fazer se a empresa não tiver lucro nos 2 primeiros anos? Como é que faz? Porque o cara está lá tentando, a gente está falando tudo isso aqui, aí, mas não está dando lucro. O que eu tenho que fazer? Existe o primeiro cenário, não dá lucro, mas está perto do ponto de equilíbrio, do zero de resultado. Aí é um comportamento. Agora, se a empresa errou a mão no produto, errou a mão no mercado, etc., aí existe um plano de austeridade que tem que ser implementado de imediato, né? Isso serve para qualquer empresa. Não é só nos 2 primeiros anos, não importa. O que importa é você ter os seus indicadores. Eu sempre falo, indicadores de performance de uma empresa é uma coisa que tem que ser cuidado com muito carinho, tem que ser olhado com muito carinho por pessoas que conhecem, que identifiquem no indicador o que está acontecendo na empresa, né? Agora, existe também problemas momentâneos da empresa. Ela fez um investimento muito alto para mudar, para lançar novos produtos, para se lançar num novo mercado. Então, precisa analisar a origem disto, né? Agora, normalmente, o que acontece? A origem disso é a origem do descontrole. Isso, na grande maioria das empresas que nós cuidamos, quando nós somos chamados para apagar um incêndio, a primeira coisa que nós deparamos é a falta de controle que a empresa tem, né? Nos seus custos, gastos, na sua estrutura de investimento, investiu mais do que devia. Você sabe que investimento hoje você tem que pagar juros, você tem que amortizar essa dívida com o resultado. Então, eu acho que esse descontrole é o fator primordial para que a empresa entre nessa situação. Não olhar os indicadores. E quando isso acontece, tem vários remédios, né? Tem desde uma aspirina, né, até um antibiótico. Precisa estudar claramente o que está acontecendo na empresa, né, e saber dosar, aplicar o remédio adequado. Sim. E muitas vezes, desculpa, Júnior, muitas vezes o remédio adequado é fechar muitas vezes o negócio. Como muitas vezes é pedir ajuda. Aliás, não é ter medo disso, né? Sim. E recomeçar. E recomeçar. Mas você reinventar-se O problema é que no Brasil, para você fechar uma empresa, Júnior, você não imagina o drama que é. Abrir já é difícil, fechar sem dúvida alguma, né? Então, o que acontece? Como tem essa dificuldade para fechar uma empresa, você começa a protelar o problema. E o problema vai se agravando. E você continua protelando. Então, esse é um assunto que merece um programa inteiro. Com certeza. Assim como, Júnior, é tão interessante isso, avaliar o doente, né, em que grau que está a doença, porque muitas vezes, como nós falamos agora, há a necessidade de desligar os aparelhos, né? Enfim. Mas muitas vezes há a necessidade de fazer o empreendedor enxergar com a percepção de possibilidade e diante do caos ele não enxerga, porque ele se confunde com o cenário, ele acha que ele é a crise e a crise está para todos os negócios daquele segmento, que é o dele, porque os demais conseguem sobreviver e ele não. Então, há uma dosagem, sim, da medicação correta, primeiro o medicamento correto, depois a dosagem correta. E muitas vezes, o doente é o olhar, tem a ver com a visão do empreendedor no negócio dele. E se a gente consegue fazer essa correção, ele começa a enxergar, eu escuto de clientes que falam assim, Beth, obrigada por me fazer enxergar a Ferrari que eu tinha na mão. E eu não conseguia ver Ferrari, eu conseguia enxergar toda a situação crítica e não conseguia ver oportunidade no meu negócio. Então, muitas vezes o doente são os indicadores, mas é o próprio empreendedor que não consegue olhar o quanto ele pode modificar a percepção em relação ao cenário. E por falar em cenário, o que vocês acham que vem pela frente no meio empresarial? Olha, nós estamos entrando no mundo digital agora, né? Numa velocidade espantosa. Escalonada. Nossa, é um troço. Aliás, é uma coisa que um dia nós precisamos abordar com mais propriedade. É um outro assunto. Porque é uma velocidade incrível que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Nós implementamos lá na Fundação Dom Cabral o Watson, né? Aquele computador inteligente da IBM para a educação.
a resposta que ele nos dá de uma série de coisas é numa velocidade que nunca se imaginou no passado ter uma coisa dessa, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, o mundo digital, as empresas precisam começar a olhar isso com outros olhos, porque está aí, né? Isso, quem não se lançar vai ter custos elevados, a parte de pessoas para se desenvolver nesse mundo é um desenvolvimento completamente diferente de tudo que a gente viu até hoje. Nova competência. É uma coisa que não sei se está entendendo, é um outro paradigma sim. de educação. Um outro paradigma que não é esse mundo que a gente vive. Então, isto eu acho que tem que ser uma grande preocupação das empresas. Tem que ser uma grande preocupação, porque a competitividade vai estar em jogo aí. Principalmente empresas que querem exportar, que têm produtos de fora concorrendo aqui. Então, essa concorrência ela vai ser cada vez mais acirrada, porque este mundo está aí, né? Então, eu acho que essa é uma grande preocupação que todas as empresas, não importa o tamanho dela, elas precisam ter daqui para frente. Esse desenvolvimento do capital humano com essa nova visão de negócio que é o mundo digital. Isso mesmo, né? Sem dúvida. Se prepare para o novo que virá, não é? Eu digo isso porque assim, eu pego um pouco de Beth, né, que teve que se reinventar, absolutamente presencial e tendo que se lançar em vídeos, treinamento à distância, conversar com o cliente, mesmo não presencial, utilizando ferramentas que possam compor tudo isso. É reinvenção total, né? É porque a gente tem visto isso nesse mercado. E quem não entrar nesse meio, alguém vai entrar. O seu concorrente acaba entrando. Tem uma coisa, qual o perfil do executivo daqui para frente? Não é aquele que sabe responder, é aquele que sabe perguntar. Sim. Porque a resposta vai estar no sistema. Então você tem que se desenvolver hoje em saber perguntar. Isso é uma coisa nova, porque saber responder todo mundo gosta, mas agora tem que se reinventar e saber perguntar muito bem. Porque o sistema vai responder para você. Agora, se você não souber perguntar, o sistema não vai te responder. Não vai te responder, com certeza. E a geração de conhecimento está aí, né? Cada vez maior. Sem dúvida. Elizabeth, muito obrigado pela sua participação aqui na Sala Nacional. Obrigado ao Pada, mais uma vez que está aqui com a gente, né, Pada? Um prazer. E obrigado a você que esteve conosco até esse momento aqui no programa Sala Nacional, que volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido aqui para você. Até lá.